Bom, boa tarde mais uma vez, certo? E hoje a nossa aula de português, nós vamos continuar o estudo do texto que nós vimos na aula passada, que foi o texto No Tempo da Banda da Escola. Lembram que a menina fez a entrevista com o pai sobre o tempo de escola? Inclusive, eu gostaria de lembrar quem foi aí que já fez a entrevista com um adulto da sua casa, da sua família, sobre o tempo da escola. Nós vamos precisar dessa entrevista amanhã, tá? Você fez os passos, as etapas 1 e 2. Então, a 3 e a 4 será nós todos juntos amanhã, não é? Lembrando que ainda não baixou o aplicativo Meet, né? Procure baixar hoje, que nós iremos utilizar ele nessa aula online, tá certo? E a entrevista, ok? E se possível, se conseguir também uma foto, seria legal para você conseguir uma foto dessa pessoa no tempo da escola, para a gente comparar as diferentes épocas. Não tem como a gente fazer um mural coletivo dessas fotos, mas tem como a gente mostrar a cada uma a sua foto que conseguiu, tá certo? Muito bem, e aí na página 82 a gente continua o estudo do texto, que no caso, o texto No Tempo da Banda da Escola é uma crônica. Alguém sabe o que é uma crônica? Não? Que é isso? Vamos descobrir o que é, tá? Nós já vimos aí poema, nós já vimos aí texto informativo, nós já vimos infográfico, já vimos vários tipos de texto, não é? E agora vamos ver o que é uma crônica, certo? Então, o texto que você lê, você vai responder aí, narra um fato, descreve uma paisagem ou defende uma proposta. Então, você vai responder o número 1, número 2, número 3, e aqui diz assim, ó, o que é a crônica. No Tempo da Banda da Escola, é uma crônica. O que é a crônica? É um texto curto que narra fatos do cotidiano de uma pessoa, isto é, fatos que acontecem no dia a dia, né, de uma pessoa. Então, história curta. Vocês viram que a menininha foi perguntar ao pai, né, foi entrevistar sobre o tempo da escola, e ele contou, né, como era a vida dele, o tempo da banda, da escola, e aí se emocionou, porque ele voltou ao passado, né, gente? No quarto, você vai reler esse parágrafo, tem algumas palavras grifadas, e você vai, através dessas palavras grifadas, você vai perceber se eles estão representados na visão da filha, na visão do pai ou de um narrador observador. Quem é que está essa visão? Quem está contando? É a visão de quem? Certo? No quinto, como você chegou à conclusão dessa resposta? Como você chegou à conclusão que é a visão do pai? Ah, por isso, por isso. Não, é a visão da filha, por isso, por isso. Certo? No sexto, aliás, antes do sexto, tem uma explicação sobre o foco narrativo. Lembram que nós vimos no texto anteriores que tinha os tipos de personagem, né? Os tipos de narrador, tinha o narrador personagem e o narrador observador. Vamos ver aqui a diferença. Os textos podem ser narrados em primeira pessoa. Ele é narrador personagem, ele participa dos fatos, contando a história com base do seu ponto de vista. Então, na primeira pessoa, então, eu fui, eu sou, eu falei, eu cantei, ou nós fomos. Porque quando eu digo nós, eu estou incluído. Então, é a primeira pessoa do plural. Pode ser primeira pessoa do singular, eu, ou a primeira do plural, nós, porque eu estou junto. Na terceira pessoa, quando o narrador, ele é observador, ele não participa dos fatos, mas ele é o responsável por contar. Tipo, nós, diariamente, estamos sendo narradores, observadores. A gente viu um fato e disse, olha, eu ia passando na rua, eu vi, aconteceu isso e isso. Nós estamos sendo o quê? Um narrador observador, certo? Aí contou algo que aconteceu com alguém, uma terceira pessoa, certo? Que é ele, ela, eles ou elas, ok? Então, no sexto, a crônica No Tempo da Banda da Escola, ela é narrada em que pessoa? Primeira ou terceira? Em que lugar se passa? No início e no final? Quanto tempo a entrevista da filha com o pai provavelmente deve ter durado? Pensa aí, durou muito, pouco, né? Justifique. Então, nas crônicas, os fatos narrados geralmente transcorrem um espaço comum do cotidiano em um curto período de tempo, certo? Então, você vai responder a página 82 e 83, baseado na crônica, certo? Na página 84, temos aí duas tirinhas de Armandinho, certo? Vamos ver aí, aqui é para a gente conversar, professor e a turma, certo? Depois de uma resposta por escrito. Vamos lá. A primeira tirinha, Armando está conversando com o seu amiguinho, né, o sapinho. Aí ele diz assim, temos aula de ciências, inglês, português, matemática,
geografia, história, nada sobre respeito, política, ética, cidadania. Tirinha 2. Ele chega na escola, né, com essa caixa. É uma caixa de sugestões para a escola. Aí a professora diz, ótimo. E você já tem alguma ideia? Ele responde, assim os alunos podem dar as ideias que quiserem. Ah, desculpa. Primeiro quem fala é ele, certo? É uma caixa de sugestões para a escola. Assim os alunos podem dar ideia do que quiserem. Aí a professora diz, ótimo. E você já tem alguma ideia? Tive a da caixa. Né? Então ele já teve uma ideia, né? O que você entendeu sobre a primeira tirinha? Essa daqui que é a primeira. Que ele falou que tem aula de várias disciplinas, mas faltou aí respeito, política, ética e cidadania. O que você entendeu sobre isso? É importante estudar os conteúdos das disciplinas? Sim ou não? Sim, né, gente? Mas também seria importante o quê? A gente estudar os valores de vida em sociedade, porque nós vivemos em sociedade, né? E nossas aulas, né? Nós, enquanto escola, vocês encontram isso dentro dos conteúdos? Eu acredito que sim. Né? Quantas gente fala sobre respeito, sobre política, sobre cidadania? Lembro que a gente viu muito livro português, direitos e deveres, né? Direito da criança, direitos humanos, né? A Constituição. Né? Então, em nossas aulas nós temos incluídas. Mas aí o Armandinho, ele percebeu que teria que ter a disciplina em si sobre isso, né? O que você entendeu sobre a segunda tirinha? Quando o Armandinho leva uma caixinha para a escola. Nessa caixinha, ele acha o quê? Que seria o quê? Uma questão de quê? De respeito, de cidadania, porque assim, cada um, né, poderia dar uma sugestão, né? Vivemos em sociedade, né, em que para ter a sua cidadania você tem que respeitar os direitos dos outros, né? Para ter os seus deveres respeitados, seus direitos respeitados, você também tem que respeitar o direito do outro, né? E aí Armandinho, ele traz o quê? Uma caixa de ideias, né? Para que os alunos pudessem dar suas ideias. Lembra que no capítulo 1 do livro nós vimos sobre direitos e deveres para mim e para você, que a gente até elaborou, cada grupo elaborou a declaração dos direitos dos alunos, que vocês escreveram que direito o aluno poderia ter lá na escola, lembram? Aquilo ali é questão de cidadania, tem que trabalhar a questão de direito, né, de respeito, de igualdade, né, gente? E que relação há entre as duas tirinhas? Bom, se você ver aqui, primeiro ele diz que, aqui no último quadrinho, que não tem nada sobre respeito, política e cidadania. E aqui ele traz o quê? Uma caixinha para os alunos dar ideia, ou seja, para os alunos exercerem aí sua cidadania, de poder dar suas ideias, dar suas opiniões, né? Para melhorar alguma coisa. Então, essa caixinha que ele trouxe foi uma ideia, né, para que os alunos também pudessem decidir, escolher, opinar, né, gente? Inclusive, está chegando um tempo, né, no nosso país, a questão das eleições, em que as pessoas maiores de idade podem escolher, né, os políticos para governar a nossa cidade, o nosso município, né, assim? Questão de cidadania, o voto, né? Bom, a sua classe tem uma caixa de sugestões. O professor já conversou com a classe sobre esse assunto? Lembra que a gente já viu sobre os direitos dos alunos em que vocês criaram? Você tem alguma sugestão para que haja melhorias? Só não dá para reclamar sem razão, mas as ideias devem ter fundamento. Então, que tal fazer uma sugestão? Você pode sugerir algo que torne as aulas e o dia a dia da escola melhor para todo o grupo. Então, aqui você vai pensar em uma ideia que tenha fundamento, né? Por exemplo, outro dia a gente fez uma brincadeira, o que você queria, foi logo no começo, o que você queria que melhorasse nesse ano letivo. E alguém colocou assim, que as férias durassem vários meses. Aí eu falei, bom, não tem como, né? Se você quisesse assim, tipo, que fosse 6 meses de férias, e aí? Você iria passar de ano? Né? Tem que ter um fundamento. Então, alguém disse, eu queria vários meses de férias. Não tem condição. Se você tiver um ano todo de férias, você não vai ter como
passar de ano, tendo o ano todo de férias, né? Não tem que ter algum fundamento. Então, você vai dar aqui alguma sugestão para melhorar a escola ou tornar as aulas do dia a dia melhor, certo? Aqui na página seguinte, certo? Na página 85, é hora de escrever. Essa produção de texto será agora. É uma crônica, certo? Vocês estão acostumados a produzir texto. Eu digo que já fizemos muitos. Em todos os capítulos sempre tem produção textual. E dessa vez é uma crônica. No capítulo anterior, vocês escreveram sobre a vida de um artista, a biografia, né, de um artista famoso. Lembra? No capítulo 3? Pois é. No 3 é uma biografia. Agora vai ser uma crônica. E o que é uma crônica? É uma história, né, do cotidiano da vida de alguém. Pode ser até da sua vida, inclusive, né? E aqui você vai escolher o tema. Você pode escolher o tema família, amigos da escola, animal de estimação ou festa de aniversário. Você escolhe um dos 4 e marca um X. Eu vou falar sobre família. Estamos aí em pandemia, né? Teve período de quarentena, todo mundo em casa com sua família. E aí você pode escrever aí uma história que aconteceu em casa com sua família. Não, eu quero escrever uma história que aconteceu com meus amigos na escola, ou com meu animal de estimação, ou meu aniversário, né? E aí você vai colocar aqui, quem vai participar da história? Foi seus amigos? Foi sua família? Quem vai participar? Então aqui é o roteiro para você, antes de começar o texto, você vai preencher esse roteiro. Então cada um vai fazer o seu, tá, gente? Onde é que se passa acontecimento? O espaço geralmente é comum do cotidiano, se é em casa, escola, rua, praça, é um lugar comum seu. Qual seria o período de tempo que se passa? Lembrando que o período do acontecimento é curto, né? Dizer assim, no ano tal, daqui a pouco, 20 anos depois, aconteceu isso. Então, tem que ser uma história que aconteceu naquele tempo, curto espaço de tempo, certo? Como você vai escrever a crônica? Primeira pessoa, eu, ou na terceira, ele, ela, eles ou elas. Então, você tem que ver se você vai ser um narrador personagem ou narrador observador. Qual será o título da sua crônica? Aqui você começa o título, certo? Quando você preencheu tudo isso, agora é hora de você pegar o seu caderninho e escrever, certo? Faz do calendário, faz o título bonitinho, certo? E aí começa. Se for você, eu, né, num almoço de família, aconteceu isso. Então, olha, no meu aniversário de 7 anos, de 8 anos, 10 anos, não sei, pode ser eu desse ano, né? Aconteceu isso, certo? Quando você fizer o texto, né? Passo 2, o 3 avaliando, que seria para trocar com um colega, não tem como trocar com um colega, o que vai acontecer? Quem vai avaliar vai ser você. Aí você vai pegar o teu texto, depois você produziu um título, com parágrafo, com letra maiúscula, com pontuação, com ponto final, com vírgula, letra maiúscula, tudo bonitinho. Aí você vai pegar esse roteiro do avaliando e vai ver. O texto tem um título. O título tem a ver com o texto, né? Tem sentido o título com o texto. Narra um fato que aconteceu. Esse acontecimento cotidiano se relaciona com as 4 temáticas da nossa primeira atividade. Tem a ver com desses 4 aqui. Você tem que escolher uma das 4 temáticas, tá, gente? E aí, se o período de tempo que ocorreu é curto, se o espaço, se acontece no espaço comum do seu cotidiano, e se ficou claro que o foco narrativo é da primeira ou terceira pessoa, ou você começou na primeira pessoa, você começou como personagem e terminou como observador. E aí? Como é que fica essa crônica? Ou é a primeira ou é a terceira, tá, gente? E aí você vai fazer o seu texto, certo? E aqui, né, se quiser fazer uma ilustração sobre a crônica para acompanhar o texto. Se você escolheu a temática família, desenhar aqui a família. Aniversário, desenhar aqui o aniversário. Esse texto, depois você fizer bonitinho no seu caderno, você vai tirar uma foto bem legível e enviar para mim no meu PV, ok? Encerramos. Antes de encerrar aí, temos o Divirta-se, ok? Temos aí uma tirinha de Chico Bento, em que a professora diz, cite uma das 7 maravilhas do mundo. Aí ele disse o quê? Tirar férias, certo? Então, as palavras estão aqui, são 11 que você vai achar aqui no diagrama, ok? Certo? Encerramos aqui na página 88.